nossos alunos já sabem, este ano nós trabalhamos com o tema Protagonismo Juvenil na Era Digital. Foi o tema gerador do nosso ano letivo de 2024. E nessas 3 unidades nós trabalhamos alguns subtemas também nessa perspectiva da era digital. Nessa 3ª unidade, nós trabalhamos sobre a saúde física e mental na era digital. Quais os impactos positivos ou negativos que essa era digital tem causado na sociedade, principalmente na nossa juventude e, por que não, no nosso alunado. Qual o impacto que essa era digital tem causado nesse processo de aprendizagem dos nossos alunos? Então, qual é esse impacto na saúde física? O que essa era digital, esse meio tecnológico, as telas, ela causa, né? Qual o impacto que ela causa no ser humano? Qual essa ligação entre essa saúde física com a tela? Qual é a escolha que nós fazemos hoje? Qual que nós optamos para a nossa saúde física? Você exercitar-se? Ou qual é o mais cômodo? Você exercitar-se ou você ficar no seu tempo atrás de uma tela? E a nossa saúde mental? O que isso tem causado na nossa saúde mental? Os jogos, as redes sociais, os fake news, qual o impacto que isso vem causando na sociedade, na nossa saúde mental? E essa alienação digital, ou seja, eu deixar de ser humano, como os alunos trabalharam aqui, a música Admirar o Chip Novo, onde a cantora Pitty, ela dizia assim, de um robô, desse sistema que a gente pode ser configurado. Então, nós temos sido robô ou nós temos sido humanos nessa era digital? Até que ponto a gente é humano, a gente está vivenciando esse lado a lado, a gente está vivenciando esse contato físico, ou até que ponto a gente é alienado? Pode dizer que numa casa é mais cômodo eu estar na cozinha e minha filha no quarto dela vir até a cozinha falar comigo, do ela no quarto mandar uma mensagem para o WhatsApp. Desse contato físico de eu estar numa mesa com a minha família, no almoço, e a família não faz. Você sai, vamos sair hoje para a praça para lanchar, mas aí ninguém fala um com o outro. Ficam todos aqui no celular, nas redes sociais. Então, como que até que ponto isso é positivo? Quais esses impactos que vem causando no nosso dia a dia? E para isso tem uma salvação. Quais os meios de prevenção, do autocuidado, você cuidar-se nessa era digital? E até que ponto essa era digital ela tem sido influenciável para nós buscarmos essa prevenção, esse autocuidado? A gente tem ao longo do ano, dos meses, suas cores de prevenção, não é? O novembro azul, o outubro rosa e outros. Então, como que a tecnologia tem influenciado, como que a tecnologia tem trazido essas informações para a sociedade nesses autocuidados, nesses meios de prevenção? Então, eu passo a palavra para a aluna Luana para complementar. Bom dia, eu me chamo Luana e neste momento eu vou chamar as pessoas para compor a mesa para a gente começar o nosso debate sobre o tema central, que é saúde física e mental na era digital. Primeiramente eu vou falar as biografias dos convidados que estão aqui. Neste momento o Pedro Henrique não vai poder estar agora, mas ele vai chegar depois. Começar com Sibélia, ela é graduada em pedagogia, professora de educação física em todas as turmas aqui da escola, atua como professora de educação física e reside aqui na escola de Guirapá, pelo fato de dar aula aqui na escola de Guirapá, aqui no Centro Educacional Prefeito Francisco Teixeira Cotrim. E, como eu já disse, atua em todas as turmas. Para compor a mesa o aluno que vai sentar na mesa junto com Sibélia para fazer as perguntas e demandas é Giovanni.
Como eu já havia dito, o Pedro Henrique não pode estar aqui nesse momento, mas eu vou falar um pouco sobre ele, que ele é o convidado da turma da equipe 3, que é sobre alienação digital, e trabalha como professor há quase 8 anos nas disciplinas matemáticas, ciências, educação física e outras disciplinas extras. E o aluno que vai ocupar a mesa, a aluna, ela é a Andrade. Vou pedir para você, se você puder ficar assim. Depois eu mando o vídeo para vocês. Falando um pouco mais, falaremos agora de Adilson Santos. Ele é agente cultural e assessor cultural em vários municípios do Sertão Produtivo. Trabalhou com teatro, músicas, oficinas de músicas e teatro. Foi de teatro amador de Guanabi, idealizador e coordenador do projeto Teatro e Gestão, presidente e consórcio de produtores de Pódio Caju, coordenador do coletivo Comunidade Viva, delegado de Cultura do Sertão Produtivo e atualmente assessor aos municípios de Pindaí, Cafulé e Iuiú, na execução do Paulo Gustavo e Odilon, que são projetos que são feitos pelo município de Pindaí na área da cultura, que eu inclusive já participei e participo, graças a disso, que traz esse projeto para o município de Pindaí para estar ajudando pessoas cada dia mais. E para ocupar a mesa, Eliandra. Neste momento, vou pedir para que os convidados falem um pouco sobre o tema. No caso, Sibélia saúde física, Leane, alienação digital e Eliandra, saúde mental. Vou começar com Sibélia, você pode começar. Bom dia. Tá. Vou passar para a Joana apresentar a equipe dela, Leane e Eliandra também. Bom dia, meu nome é Joana, vou apresentar minha equipe. Luana, Clara e Fabrício. A gente pegou o tema central é saúde física e mental na área digital. O nosso subtema é saúde mental, saúde física na área digital. Meu nome é Leane, minha equipe é Adria, Cauã e Maria Rita, e nosso tema foi alienação digital. Bom dia a todos, me chamo Eliandra. Eu, meu grupo formado por Ana Sofia, Riquelme e Thiago, iremos apresentar o nosso tema estratégias de conscientização e prevenção com o subtema da unidade saúde física e mental na era digital. Pode mostrar, sim. Bom dia. Estou fazendo uma correção de Lu, não é graduada ainda não, viu Lu? É Lu graduanda, mas ano que vem eu termino, em nome de Jesus. Mas assim, para falar de saúde física e mental nessa era digital, eu acho super importante. E nós sabemos que manter a nossa saúde física é essencial para prevenir doenças como diabetes, obesidade, pressão arterial, essas coisas. Sem contar que essa saúde física também não só nos ajuda a nos manter com a autoestima mais elevada, nos ajuda a nos manter com mais autonomia, com mais disposição, com mais qualidade de vida, na parte de melhor sono, socialização, já que você mesmo falou sobre isso, que hoje a gente está muito limitado em ficar atrás de uma tela e esquece de sair, de correr atrás do prejuízo, de correr atrás de uma autoestima melhor, de nos manter ativo. Então, assim, quando a gente consegue manter, não é fácil, mas quando a gente consegue manter o corpo em exercício, o corpo em atividade, a gente consegue nos encontrar nessa autoestima, nessa melhor qualidade de vida, nessa socialização e entre outros aspectos também que a gente sabe
que essa qualidade física nos traz. Certo. Só lembrando que cada convidado terá tolerância de 10 minutos para falar para a gente chegar no momento certo, tá bom? Joana vai tirar algumas dúvidas com Sibélia sobre saúde física. Sibélia, quais os principais benefícios de uma rotina regular de exercícios físicos para a saúde geral? Quando a gente fala em benefícios para a saúde física, é o que a gente tem que colocar alguns que são principais, como, por exemplo, a prevenção de doenças. Quando a gente tem uma vida ativa na parte física, a gente tem essa prevenção de doenças, que é diabetes, hipertensão, como eu já falei. Tem também a melhora do sono. Tem também a saúde mental. Eu acho que alguém falou isso sobre saúde mental. A gente consegue nos manter ativos, nos libertar um pouco dessa pressão mental que a gente sofre. Eu até estava assistindo um documentário esses dias que falava assim que uma pessoa que começou a fazer boxe há pouco tempo, e ele falava assim que quando ele chegava em casa, ou melhor, quando ele ia para a aula de boxe e quando ele chegava em casa, ele estava menos estressado, menos ansioso. Então, assim, é comprovado que a prática de atividades físicas nos deixa mais leve, nos deixa menos estressado, nos dá uma melhoria no sono. Então, assim, atrás desses pontos ainda vem um monte que a gente vai deixar para citar mais tarde. Vou pular para ela, como você Henrique, mas eu coloco nela novamente. E aí, vou pedir que a Dilson pode falar sobre o tema que a gente citou. Pronto. Bom dia. É um prazer estar com vocês. Interessante falar de saúde mental, e hoje, às 6 da manhã, eu recebi uma mensagem de um jovem. Ele disse: eu queria te pedir ajuda. Estou com muita ansiedade. Faz uns dias já. Às vezes fico bom, às vezes não. Aí eu queria uns conselhos seus. Ele diz lá na frente: também junto a preocupação com meu pai, que ele é doente. O trabalho cansa a mente, desgastado. Sabe aquela ânsia que a pessoa não consegue controlar? Causa coisa muito forte mesmo. E isso é algo que realmente está presente na atualidade, a gente consegue ver com mais força. Primeiro porque as pessoas começaram a falar. Eu sempre digo que a saúde mental, ela sempre esteve mais ou menos dentro desse patamar que a gente vê hoje. É a mesma coisa do câncer. Antes as pessoas diziam que o câncer era um mal disso ou mal daquilo porque não conhecia a doença. Aí quando a gente passa a conhecer a doença, aí você consegue entender que ela estava presente. A ansiedade antes ela era vista como histeria ou como loucura, mas ela estava presente, né? Mas sempre esteve, sempre existiu. A questão é que as tecnologias, que é a temática que a gente vai trabalhar, ela nos faz querer as coisas mais rápido. Por exemplo, hoje a gente tem no WhatsApp uma forma de você ouvir o áudio e duplicar ou até triplicar a velocidade. Isso mostra o quanto ansioso nós estamos, né? As pessoas falam, a era digital. Para mim, a era digital, no caso para mim, ela aconteceu já em 1980, porque meu primeiro videogame foi em 86, 85, um Dactar e depois um Atari, né? E depois a gente foi trocando de videogames, né? E em 94 eu já estava, 91 eu já estava fazendo informática. Os computadores ainda eram 386 e era 386 ainda. A gente ainda nem tinha o Windows da maneira que é hoje. Por exemplo, o Word e o Windows, para você acessava pelo prompt do MS-DOS. Então, eu sempre tive o contato digital. Só que ao mesmo tempo eu sempre fiz teatro, esporte, dança, muita coisa. Ia para a escola de samba, então a música, o teatro, a dança, as outras atividades culturais,
me fizeram não estar sempre preso às tecnologias. Tive máquina de escrever, fiz datilografia. Então, essas questões, a tecnologia ela é feita para auxiliar a nossa vida. Ela é uma extensão do nosso corpo, todas as tecnologias. E tudo que a gente faz com desequilíbrio gera problema. Se eu utilizar o celular com desequilíbrio, eu vou ter problema. Se eu me alimentar demais, eu vou ter problema. Se eu me alimentar de menos, eu vou ter problema. Se eu praticar esporte em demasia, eu também vou ter problemas. Então, a vida ela precisa ter equilíbrio, né? Eu, por exemplo, eu não largo a minha agenda. Então, se você for verificar, ela vai estar cheia de anotações. Mas a gente tem o celular. Mas aqui, além das anotações, se vocês forem verificar, deixa eu ver aqui, às vezes eu tenho pensamentos que eu vou colocando e vou escrevendo aquilo que eu penso. As lembranças de menino vão e vêm como ondas do mar. Sinto cheiros, vejo flashes, 1000 lembranças ressoar. Meus caminhos percorri com meus medos e vontades. Houve erros e acertos, não deixei fugir a coragem. Eu, olhando para o passado, às vezes choro, tenho saudade. Fui forjado com a vida, preconceitos me marcaram. Muitas vezes me escondi, criei muitos personagens, mas o tempo me ensinou que na vida tudo passa. Passo o tempo, ainda vejo meus irmãos tão maltratados. Nossa cor, nossa cultura não será preta com a neve. As lembranças de menino, minha mãe não era patroa. Mesmo sendo dona de casa, era vista como empregada. Mulher preta que tanto trabalhou, sua prosperidade alcançou. Mas os inquilinos não aceitavam que a preta fosse a senhora. Mas a vida me ensinava que muitas coisas persistiam. Numa briga na escola, mesmo eu tendo a razão, recebi o castigo. Era quase tradição. Já mais jovem percebia que até os iguais não admitiam que algumas coisas aconteciam. Então, se eu não buscar refúgios, formas de pegar aquilo que eu sinto, aquilo que está em mim, seja via tecnologia ou seja via alguma questão física, eu vou ficar preso aqui. O limiar da sanidade, da insanidade, ele é muito pequeno. Então a gente nunca sabe quando você está saindo do limite, quando você está saindo do controle. Por que eu digo isso? As pessoas dizem, Adilson é uma pessoa calma, mas eu não sou uma pessoa calma. Eu faço isso porque eu sei que quando eu saio do controle, então eu vou buscar refúgios. Então o que a gente precisa entender? Que tudo é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. As religiões, elas nos fazem ter equilíbrio. As atividades físicas nos fazem ter equilíbrio. O estudo, tudo aquilo que a gente busca nos faz ter razão. Razão é equilíbrio. Então, quando a gente realmente busca se conhecer e entender o que pode me ajudar e o que pode me prejudicar, as coisas ficam mais fáceis. Então, para a gente pensar, estamos na era digital e a era digital está provocando tudo isso. Sou eu que permito. O livre-arbítrio não é só dizer sim ou não, é entender o porquê de se dizer sim ou não. Porque as pessoas acham que livre-arbítrio é só escolha. Não é escolha. Se você colocar um prato de carne e um prato de ração na frente de um cachorro, ele vai comer a carne e não vai comer a ração. Ou seja, o animal irracional escolhe. Agora, se você perguntar para o cachorro, ele vai te responder por que ele escolheu a carne? Nós temos essa habilidade. Então eu preciso trabalhar a razão em mim. Quando eu começo a trabalhar a razão em mim, aí eu vou conseguir dominar a ansiedade, dominar os medos. Eu tenho ansiedade. A ansiedade é algo que está presente em todos. A questão é, como que eu domino essa ansiedade para que ela não seja algo ruim? Porque a ansiedade me permite ser proativo.
A ansiedade me permite ser proativo. A ansiedade me permite fazer as coisas no tempo certo, não me atrasar. Porque ela vai estar lembrando você, você precisa fazer tal atividade. Agora, se eu não tiver controle dela, se eu não tiver domínio dela, aí a coisa ficou ruim. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso ter rotinas, eu preciso saber o que eu vou fazer no dia, eu preciso definir as coisas que eu vou fazer, eu preciso definir metas e objetivos para a minha vida. Aonde eu quero chegar? Como que eu quero chegar lá? Então, são algumas coisas que a gente precisa entender. Então, o problema não é a era digital nem a tecnologia. É como nós utilizamos. O problema não é a era digital nem a tecnologia. É como nós utilizamos essas coisas. Né? Se você utiliza da forma correta, a sua vida vai ser saudável. Se você o namoro, uma jovem ou um jovem que permite algumas coisas acontecerem no namoro, por exemplo, a jovem que no namoro ela se permite ser agredida, certamente na vida de casal ela continuará sendo agredida. Né? Por quê? Porque houve um início. Somos nós que precisamos dar fim a algumas questões. Né? Então, falar de saúde e bem-estar e de tecnologia, eu gostaria de passar isso. A tecnologia, fomos nós que criamos. Então, nós precisamos saber dominá-la. Nós tivemos a capacidade de dominar. Quando Deus fez o mundo, olha, eu criei todas as coisas para que você tenha domínio sobre elas. Não é para as coisas nos controlar, é para que nós as controlemos. Então, é muito dentro dessa perspectiva. Está aqui, né? É isso. Muito obrigada. E agora, se a Ariana tiver alguma dúvida, ela pode fazer, tá? Como podemos Pode. Meu Deus. Como podemos sensibilizar as pessoas sobre a importância do autocuidado na prevenção de doenças físicas e mentais? Então, toda a prevenção ela é feita com comunicação, com informação, com divulgação. Quando a gente passa a conhecer os diversos lados, aí você começa a entender, olha, isso aqui me faz mal por esse motivo aqui. Ou isso aqui vai me fazer bem se eu caminhar dessa forma. Mas aí é a informação, é a comunicação. Como que eu estou levando essa informação para as pessoas? Né? Então, a partir do momento que se divulga, que se propaga, a gente começa... Hoje, a gente já está percebendo que a violência contra a mulher, embora as pessoas achem que está aumentando, na verdade ela não está aumentando, está tendo visibilidade. Né? Quando a gente vê a questão da acessibilidade que ninguém falava, hoje está tendo visibilidade. Então, quando a gente começa a divulgar e falar, mas não só falar, olha, as pessoas estão ansiosas. Olha, as pessoas estão ansiosas, mas existem formas de reduzir essa ansiedade. A religião é um caminho. Eu não estou falando que precisa ser o catolicismo, que tem que ser o Umbanda, que tem que ser o espiritismo. Eu estou falando que as religiões, elas têm uma capacidade de melhorar a vida das pessoas, inclusive a saúde mental. Da mesma forma que se a pessoa for para a religião e ela querer ler a Bíblia em um único dia, ou tudo aquilo, levar ao pé da letra algumas coisas que estão lá, seja qual for da religião, ela vai ter problema. Né? O esporte é a mesma coisa. Né? A gente vê aí pessoas que querem ter uma vida saudável, mas elas se tornam ratos de academia e daqui a pouco ela desenvolve problemas de coluna, problemas na lombar e ao invés de ter buscado a saúde, ela fez algo que foi prejudicial à saúde. No início era saudável, mas chegou um momento que deixou de ser. Então, a comunicação e a informação é o principal caminho. E no nosso tema, estratégias para conscientização e prevenção, temos 2 tópicos, que é o autocuidado e a educação digital. E esse autocuidado é a gente cuidar da mente, do físico e do emocional.
o autocuidado em si é cuidar de nós mesmos e trazendo para a conscientização é o que a gente faz, tipo, em uma palestra, por exemplo, quando a gente fala que fazer exercícios físicos é bom para ter uma saúde boa ou ter uma qualidade de vida melhor, a gente está conscientizando aquelas pessoas que estão ali para ouvir, para assistir, que é bom fazer exercício. E aí que entra a prevenção, que é quando as pessoas ouvem aquilo e põem em prática aquilo que elas ouviram. Aí surgem as campanhas de prevenção que existem durante os meses. Bom, aí é interessante também a gente pensar da seguinte maneira. As campanhas de prevenção são importantes, mas não pode se limitar às campanhas de prevenção. Precisa haver políticas públicas que tornem essas campanhas efetivas. Às vezes eu faço a divulgação, eu faço todo o processo de mostrar para as pessoas, mas eu não crio políticas públicas que vai dar a condição do indivíduo realmente ter o tratamento, se for caso de tratamento, ou ações que possam melhorar o seu dia a dia. Então não adianta eu falar da prática de esportes e do acesso, porque nem todo mundo tem acesso à academia nem recursos para fazer, por exemplo, né? Então, se eu não tenho, eu preciso ter uma política pública que vai ofertar atividades físicas de forma gratuita e de forma acessível para as pessoas. Então, se eu não tenho recurso para praticar esporte, ou se eu não tenho políticas públicas na área de esporte, que vai levar esporte, futebol, vôlei, skate, qualquer outro tipo de prática esportiva para a juventude, então a prevenção, só a difusão não vai ter muito resultado. Então, eu posso promover, mas eu preciso fazer políticas públicas que ofertem o acesso para todos, para que seja equitativo. Se for equitativo, aí a gente está conseguindo mudar, né? Porque eu torno efetivo. Quando há política pública, e essa política pública é acessada para todos, ela é efetiva, né? E aí a gente consegue ver a mudança. Eu acho que é nisso onde entra a tecnologia, que a gente deve usar de forma sustentável e saber usar a tecnologia. Como nós mesmos, a gente tem que tomar uma atitude. Não adianta você ir no psicólogo e ir lá sobrecarregar o psicólogo, falar tudo aquilo que você está sentindo, mas quando você chegar em casa, você vai fazer tudo aquilo que você falou com o psicólogo que você não ia fazer, você repete tudo de novo. E a tecnologia hoje nos permite a gente fazer várias coisas, como cursos, como... Existem vários perfis de psicólogos, de professores de educação física que dá aquele incentivo à pessoa a fazer exercício, para ela meditar, para ela exercitar o cérebro dela, para sobrecarregar a mente e fazer com que ela se sinta mais leve. Pronto, ó. Existem dois tipos de relacionamento: relacionamento intra e relacionamento inter, né? Intrapessoal é como eu me relaciono comigo. Eu me conheço, eu sei quais são as minhas dificuldades, quais são os problemas que eu passo, mas eu também sei quais são as minhas potencialidades, naquilo que eu sou bom. Porque às vezes eu sou bom em uma série de coisas, mas eu pego aquelas coisas que eu sou bom e escondo, porque eu quero ser como fulano, eu quero ser como Beltrano. E aí as minhas potencialidades, elas nunca aparecem, porque eu fico me escondendo. Então o meu relacionamento comigo é ruim. Eu me acho menor, eu me acho incapaz. A partir do momento que o relacionamento comigo ele é ruim, automaticamente com os outros ele também tende a ser ruim. Então a gente precisa buscar ter também este equilíbrio. É ótimo se relacionar com as pessoas, é ótimo ser comunicativo, se dar bem, ter muitos amigos, mas existem alguns problemas, porque às vezes eu me relaciono tão bem com os outros, mas comigo, quando está no secreto, eu estou chorando. Quando eu estou sozinho, eu me acho pequeno. Quando eu vou para o travesseiro, o bicho pega. Por quê? Porque eu só estou tendo a vida, o relacionamento interpessoal. Eu criei alguém que no meio social é a melhor pessoa do mundo.
Mas quando eu estou comigo, aí a coisa fica ruim. Aí eu me sinto só, eu não consigo me encontrar. Então, se não houver um equilíbrio na relação interpessoal, na relação intrapessoal, as pessoas vão ter dificuldades, né? E o que me faz estar bem no intrapessoal? Aí são atividades, o escrever, o produzir, né? As atividades culturais, a música, a dança, a prática de esportes, tudo aquilo que vai me fazer bem, né? Que vai tornar a minha vida saudável física e mentalmente, vai contribuir. E aí, se eu tenho várias atividades, o que vai acontecer? O celular, ele não vai ser mais um apêndice meu. Por quê? Porque eu tenho outras atividades no dia. Então eu vou conseguir fazer as outras atividades e ainda assim utilizar o celular e utilizar as tecnologias. Nesse momento, eu estou usando três tecnologias. Eu estou usando uma câmera, uma webcam, estou utilizando o notebook e também utilizei o celular para mostrar a mensagem que o jovem mandou para mim, né? Porque neste momento é necessário usar a tecnologia. Passou disso, eu vou fazer outras coisas, né? Eu vou me permitir vivenciar outras coisas. Então é isso que a gente precisa ter, um bom relacionamento interpessoal, mas também um bom relacionamento intrapessoal, e aí as coisas vão fluir. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Vou pedir para a Jennifer me falar um pouco sobre saúde mental, que o grupo dela foi encarregado de falar sobre, porém eles não conseguiram convidar para trazer porque todos que eles buscaram para vir, não conseguiam vir hoje, e aí ficou só ela para explicar sobre o assunto, o tema saúde mental. Vou pedir para você vir para cá, para a gente ver você e depois eu mandar o vídeo para vocês. Nosso tema é saúde mental. O que é saúde mental? Saúde mental é um estado de bem-estar psicológico que permite as pessoas a lidarem com as exigências da vida, a desenvolver suas habilidades e até mesmo contribuir para a comunidade. E a tecnologia, as tecnologias atualmente pode impactar a saúde mental, tanto de forma positiva como de forma negativa. Aqui no cartão a gente tem alguns pontos, né, positivos e negativos. Pontos positivos, as tecnologias podem conectar pessoas distantes, podem disponibilizar acesso a recursos, pode ter um suporte emocional. E ali também fala monitoramento de saúde. Agora, os pontos negativos podem acabar separando pessoas que estão ali dentro do mesmo meio, acaba distanciando por conta das pessoas que estão muito tempo nas telas. Pode desenvolver ansiedade e estresse, comparação social, às vezes as pessoas veem uma pessoa na internet muito bem, e vai começar a se comparar. Isso pode acabar prejudicando a saúde mental dessa pessoa. Antes de passar a palavra para Pedro, eu queria complementar uma coisa que eu achei muito interessante esses dias, que eu vi e eu fiquei assim, muito móvel, eu acho que com todo mundo, assim, de certa forma. Acho que todo mundo conhece a doutora Deolane, né? Que é uma advogada rica, sim, influenciadora, e ela, de certa forma, é milionária, quase bilionária. E eu estava vendo um documentário onde falava dela, né, que a vida dela é uma vida muito boa. Assim, de certa forma, ela tem muito dinheiro, e às vezes o dinheiro nem é tudo na vida da gente. E, de certa forma, também ela leva muita tecnologia ali na vida dela. Porque ela se expõe muito nas redes sociais, ela leva a família dela toda para redes sociais e acaba prejudicando ela mesma.
E igual a gente falou, que às vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais e a gente fica se comparando. Porque é a mesma coisa de uma pessoa chegar lá, tirar uma foto, ir lá no aplicativo, crescer as partes que quiser e postar nas redes sociais. E aí as pessoas veem e falam assim, mas fulano tá lindo, fulano tá isso aqui, mas a gente não sabe o que passou por trás. De certa forma pode ter um aplicativo que muda a pessoa totalmente do que a pessoa realmente é. E às vezes a gente nem pode se comparar a isso, porque a gente tem que ver o nosso interior e não a nossa forma de agir, às vezes, né, física, assim. E sobre a doutora Deolane, ela estava com depressão profunda. Então, assim, por que a vida dela é tão boa? Por que ela tem um celular de última geração? Por que ela tem muito dinheiro e acabou com ela em depressão? Porque o dinheiro e a tecnologia não é nada na vida da gente. A gente tem que se cuidar primeiro, para depois a gente se expor, de certa forma, nas redes sociais. E ela está se curando agora e nem está 100% ainda. E ela se emagreceu muito, ela ficou assim, muito abatida, sumiu um bom tempo das redes sociais, acabou que teve uma confusão, ela foi presa e depois virou o maior bafafá. E assim, a gente percebe que mais de 1 milhão de seguidores que ela tem nas redes sociais não é nada pra ela. Porque quando ela estava precisando ali na ansiedade, da depressão, eles não fizeram nada pra ajudar ela. Então assim, a gente tem que se cuidar e saber que a tecnologia e o dinheiro não é nada na vida da gente. Vou passar agora a fala para Pedro, voltando a falar um pouco sobre ele. Ele é convidado da equipe 3, o professor Pedro Henrique. Ele trabalha como professor há quase 8 anos nas disciplinas Matemática, Ciências, Educação Física e outras disciplinas físicas. O grupo que ele está como convidado é o grupo de Leane, com o tema Alienação Digital. Pode falar. Obrigado, Lu, pela apresentação. Todo mundo aqui já me conhece, né? De certa forma já consegui trabalhar com todos. É um prazer sempre voltar aqui no Tec. Né? Fui mediador aqui por 5 anos. Então, todas as vezes que vocês me convidam para fazer qualquer participação aqui, para mim é de um valor inestimável, tá bom? Eu gostaria de cumprimentar aqui os membros da mesa, Joana, Leane e Eliandra, Adilson. Bom dia, muito prazer. Sibélia, muito prazer também. Paulo, obrigado pela oportunidade também. E vocês também que estão nos acompanhando aqui. Tem alguma pergunta para eu falar agora ou só... Tem, será que não, porque assim, se você quiser que eu faça algum comentário sobre o tema, pode, né? Esse tema, gente, é um tema que está agora, né, preocupando, né, a sociedade atual. Preocupa constantemente os pais, a escola, né, psicólogos, psicopedagogos, neurocientistas têm feito assim, uma série de estudos, né, sobre o tema e de fato é algo que tem impactado a sociedade moderna, né? Tem impactado principalmente ali o público, né, de 12 até 24 anos, é um impacto mais severo que a gente vê, até os 29 anos, né, há alguns estudos, né, se a gente for olhar a nível mundial, né, mas é um assunto que tem gerado muita preocupação. Eu já queria ir para a pergunta logo, para já tentar conectar aqui com a fala de Adilson, para não perdermos ou ficar repetitivo. Eu vou fazer um comentário que ele comentou no início. Que é engraçado, as pessoas falam-se muito dessa atualidade, mas, por exemplo, no período romântico, muitos poetas eles morriam cedo e eles morriam de angústia, melancolia, né? Inclusive desenvolviam tuberculose e algumas doenças que estão relacionadas à melancolia. E só mudou o nome. Então, às vezes, a gente acaba achando que tudo é algo muito novo, mas, na verdade, os tempos e a maneira como está impactando acaba sendo nova. Mas a maioria das coisas, principalmente no mental ou físico, a questão das doenças, elas já acontecem desde que o mundo é mundo. Novo só de falar, né? As terminologias, né? Isso. Exatamente. Pode. Como a alienação digital pode afetar as pessoas? Então, bacana.
vamos ver aqui. Primeiro, né, vamos pegar aqui o viés comportamental. Né, quando eu cheguei aqui, a Adilson já estava falando, né, sobre as relações, né, não sei se já era sobre o tema, mas as relações intrapessoais e interpessoais. Então a gente percebe que a alienação no campo comportamental tem sido o fator que mais preocupa a sociedade na atualidade. Então a gente percebe que, primeiro, eu queria, antes de adentrar nisso, falar o que é alienação. Não sei se já foi falado, já foi explicado o que é alienação. Então vamos colocar a alienação. A alienação, se a gente for olhar no campo filosófico, sociológico, no campo da psicologia, ela vai atribuindo significados diferentes. Se a gente olha para o campo sociológico, a gente vê uma pegada mais em relação ao trabalho, quando o trabalhador, segundo Karl Marx, quando o trabalhador ele não se identifica ou ele não se sente parte do produto do seu trabalho, de forma bem resumida, bem generalista, né? Quando a gente olha para o campo da psicologia ou o campo da filosofia, a gente vê que a alienação está muito ligada com a ausência de saberes ou falta de domínio, ruptura com algo ou com alguém. Tá? E, na verdade, não está tão distante do conceito sociológico. Então, a alienação nesse sentido, olhando até para o cartaz de vocês, bem feitinho ali, bonitinho, né, a gente percebe que a alienação digital é justamente essa dificuldade em que o sujeito tem de se relacionar com as tecnologias ou a dificuldade que o sujeito possui de ter o autodomínio, o autocontrole dessa ferramenta que hoje é dispensável na sociedade. Tá? Então, como que afeta? Primeiro, vamos voltar. No quesito comportamental, a gente percebe que hoje a gente vê uma série de pessoas, né, em diferentes faixas etárias, cada vez mais dependentes desses estímulos, né, gerados pelas mídias digitais, né, por toda e qualquer tecnologia, né, de computadores, né, softwares, videogames, redes sociais, né, que é o principal fator hoje. A gente vê também um problema na questão do desenvolvimento, né, principalmente de crianças, né, de crianças e de adolescentes. Né, há uma série de estudos, né, que coloca que crianças que são expostas a telas, né, muito novas, elas correm o risco de ter ali sérias complicações no seu desenvolvimento cognitivo. Algumas coisas estão relacionadas com aqueles transtornos, né, TOC, TDAH, o autismo não, né, existem assim algumas narrativas, mas não é comprovadamente, né, mas pode agravar, né, a algum nível se a criança já tiver alguma predisposição para aquilo. Né, mas então a gente vê o fator comportamental, o fator em relação ao desenvolvimento cognitivo. A gente vê também impactos no campo do relacionamento, né? A gente percebe hoje que as pessoas elas dão muito mais prioridade para interagir, para estar numa rede social, para, enfim, fazer qualquer uso, né, compulsivo de tecnologia, e as nossas relações, né, interpessoais, elas estão ficando cada vez mais de lado. Observem que se a gente senta hoje numa mesa para conversar ou num final de semana com a família, raros são os momentos em que todos não estão conectados. Né? Todo mundo está conectado. O celular notificou alguma coisa, rapidamente você interrompe o seu momento ali, você para de ouvir, você para de falar, de dialogar com alguém e vai imediatamente atender a notificação, né, do seu celular. Então a tecnologia ela consegue suprimir a sua autonomia sobre ela, não é? Os seus momentos ali no cotidiano, no dia a dia. Ela consegue também fazer com que você acabe percebendo a sociedade de uma outra forma. Então, o seu primeiro plano
É como se você vivesse o seu primeiro plano, a sua primeira sociedade, é o cyberespaço. Vamos colocar nisso, né? Vamos colocar nesses termos, né? Então, tudo que advém ali do digital passa a ser a sua prioridade. O seu círculo de convivência primário agora é o cyberespaço e não aqui o nosso espaço físico. Então, eu percebo esses dois pontos, né? Em questão das relações interpessoais, comportamentais e em relação também ao nosso desenvolvimento. Eu acho que outras perguntas, e agora elas vão... Eu já entrei até em outras perguntas aí, já tentando falar sobre isso. Por que as pessoas preferem o mundo digital? O mundo digital, eu acho que o mundo digital ele é muito rápido. Então, acaba que as pessoas, elas optam, né, por aquilo que chega mais rápido a elas. Então, por exemplo, a gente hoje, antigamente a gente tinha as cartas, né? Tinha um parente distante lá em São Paulo, por exemplo. Aí você tinha que escrever uma carta, você tinha que ir até o correio registrar aquela carta, mandar aquela correspondência, ela demoraria dias para chegar até o destinatário. E somente depois de alguns meses, na verdade, você ia obter um retorno daquela pessoa. Hoje, de forma instantânea, você consegue abrir uma chamada de vídeo, conversar com qualquer pessoa. Você tem hoje inúmeros serviços, né, à sua disposição, né? Muitas pessoas hoje, né, uma grande parte da população hoje trabalha com a internet, depende da internet, precisa da internet. Então, a velocidade com que as coisas acontecem na internet proporciona esse fator que você acabou de perguntar, que é sobre o que as pessoas preferem, né? Como é que é a pergunta só define direitinho? Por que as pessoas preferem o mundo digital? Porque justamente por isso, por conta da velocidade, por conta da grande quantidade de informações, de serviços, de opções que você tem nesse campo, né? É tudo mais rápido, né? Tudo mais imediato, é tudo mais estimulante, né? Tudo aquilo que advém de tecnologia é mais estimulante, né? Aí, voltando assim, né, tem uma questão interessante, o pessoal que debate neurociência, né, tem a questão da dopamina, né, no seu córtex pré-frontal. Aí, por exemplo, vamos voltar lá na pegada do período romântico, né, que a gente tinha grandes escritores, né, grandes poetas, enfim. O que gerava estímulo, né, a produção de dopamina no cérebro dessas pessoas, certamente era a escrita. O prazer de escrever, de ler, né, de se debruçar ali sobre uma obra poética que gerava comoção, né, despertava os mais diversos sentimentos nessas pessoas. Só que, conforme a tecnologia vai evoluindo, os estímulos que a gente recebe com a tecnologia, eles são muito mais intensos e eficientes. Então, por exemplo, se você sente prazer ao ler, até que esse prazer, ele de fato domine ali o seu cérebro, até que o seu córtex encha, né, de dopamina, com um clique, essa quantidade de dopamina vem rapidinho aqui no seu cérebro e você já fica ali totalmente estimulado, feliz, né, satisfeito ao estar ali lidando com esse tipo de tecnologia. Então, acho que é por isso que as pessoas preferem mais a estar conectados, né, do que desenvolvendo qualquer outra atividade. O vício em redes sociais prejudica na vida escolar? Demais. A gente tem, todos os dias, né, a gente fala isso, né, já virou assim rotina a gente debater as consequências do uso indiscriminado, né, de tecnologias na educação. E ao mesmo tempo em que a tecnologia ela atua como uma aliada, né, para a educação, ela também passa, quando não utilizada de forma correta, passa a ser vilã, né, da história. Existem também, né, uma série de estudos que o pessoal fala sobre quando ou não uma criança ou um adolescente deve começar a usar telas, ou em quais situações, mas não vou nem entrar nesse campo. Mas eu acho sim que a tecnologia ela tem prejudicado demais, principalmente as crianças, né? Quando a gente olha assim, né, a gente percebe que
tem crianças hoje com 3 anos de idade, 4 anos de idade, que elas não desgrudam do celular um minuto sequer. Quando uma criança ela fica exposta, né, durante todo esse período, e quando ela chega na adolescência, que a gente vai de fato encontrar os obstáculos, né, na aprendizagem, porque os conteúdos mudam, o nível de complexidade muda. Enquanto é criança tudo é legal, ela só está brincando, ela só está ali passando o tempo, porque ela não tem responsabilidades, ela não tem afazeres. Mas quando você entra na adolescência, de fato você vai ver que você não consegue mais aprender alguma coisa, justamente por isso. Você foi tão estimulado quando era criança que coisas simples, por exemplo, a interação sua com um papel, com a leitura, com um conteúdo na lousa, algo que o professor está tentando passar, parece que não é tão atrativo quanto o uso de uma ferramenta digital, um jogo, uma rede social, enfim, qualquer coisa que te gere mais estímulo. Então, eu acho que atrapalha, eu acho que é um potente aliado nosso na educação, mas eu acho que precisa ser melhor dosado o uso das tecnologias, principalmente por crianças. Só fazer só um complemento, Pedro. Essa semana mesmo, eu tenho uma sobrinha que ela tem 3 meses. Você já falou de mais de um ano aí, né, de criança nessa faixa etária. Essa semana minha irmã me mandou: ó, Sibéria, Isis já quietinha na frente do celular, tava me dando trabalho, não tava conseguindo cuidar da casa, eu liguei o celular aqui no carrinho, a menina ficou quietinha, tirava, ela chorava. Aí, como é que vai ser essa menina na época de alfabetização, de aprendizagem, nessa época? Então, assim... E a gente não sabe, né, por quanto tempo ela vai ficar exposta, né? Ela tá com 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. A gente acha engraçado, a gente quer cortar caminhos para facilitar a nossa vida, mas não imagina as consequências do futuro. Muitos profissionais dessa área, né, que psicopedagogos, psicólogos, neurocientistas afirmam que a criança ela não deve ter contato nenhum com tela antes dos 2 anos de idade. Antes dos 2 anos ninguém tem que ter contato com tela. Eu, com uma filha que teve contato com tela com 6 anos, hoje ela está com 12. E infelizmente eu não estou conseguindo controlar isso mais. Eu não sei se eu estou no celular, mas também não é a solução. Eu estou perdidinha nesse meio e olha que eu já estudei algumas coisas sobre essa parte de psicopedagogia. Tem auxílio da psicóloga que está aqui à nossa disposição na escola. Já até conversei com ela, mas ainda não cheguei a uma conclusão. E olha que Júlia teve acesso a telas com 6 anos. E a minha sobrinha está lá tendo acesso à tela com 3 meses. Exatamente. É complicado. Então as principais consequências são essas. Eu acredito que a gente conseguiu contemplar. Última pergunta. Como evitar a alienação digital? Primeiro, ter autonomia, né, sobre as suas ações. Eu acho que a gente precisa entender aquilo que de fato nos prejudica. Se você sabe, se a gente tem conhecimento, isso que a gente está falando agora, vocês passarem para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmãozinho, irmãzinha, sua prima pequenininha, seu primo, que há consequências com o uso, né, excessivo de tecnologias, de ferramentas digitais, e que isso pode causar danos. Então, assim, vamos ter autonomia sobre uma ferramenta tão boa, né, para a sociedade moderna, né? Então, primeiro, ter autonomia, saber o que usar, quando usar, por quanto tempo usar, né, no sentido disso não trazer consequências, né, para o nosso comportamento, né, para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento. Então, assim, a principal coisa, eu acho que é isso, né? Não é abolir, abominar as tecnologias do nosso meio. E assim, se a gente falar também no sentido de alienação, no sentido de que nós não sabemos lidar com as ferramentas, que busquemos, né, formação, capacitação para isso, para que a gente possa interagir com as ferramentas de uma forma eficiente e que nos traga um retorno positivo e não consequências negativas para a nossa vida, para nossas relações interpessoais, intrapessoais, para o nosso desenvolvimento, né, pessoal. Então, esses 2 sentidos, né, ter autonomia sobre aquilo que a gente
as ferramentas que a gente usa, sobre as tecnologias, em relação às tecnologias que a gente tem à nossa disposição. E depois, né, se a gente não sabe lidar com as ferramentas, que busquemos isso. Eu percebo que hoje a gente tem jovens que eles só sabem usar uma rede social ou jogar um joguinho. Aí se você colocar um jovem diante de um computador, ele não sabe usar um mouse, não tem coordenação motora, né, para interagir com a máquina. Ele não sabe o que é uma ferramenta, ele não sabe o que é o PowerPoint, uma ferramenta para você criar apresentações, ele não sabe usar o Word, ele não sabe usar um Excel, enfim, inúmeras outras ferramentas, né, que estão à nossa disposição, inclusive para o nosso ambiente aqui agora, para o nosso contexto agora, principalmente no contexto escolar, mas o jovem ele fica restrito apenas ao social, às redes sociais, aos jogos, né? Então esses dois pontos, ter autonomia, né, sobre principalmente as redes sociais, e o segundo ponto, buscar, né, uma eficiência, otimizar ali a nossa capacidade de interagir com as ferramentas, né, com as tecnologias digitais de uma forma positiva, que traga para a gente conhecimento, né, que traga para a gente habilidades novas e não danos. E isso, Pedro, na aula de projeto de vida, a professora falou que antigamente um dos primeiros eletrônicos que ela usou foi o computador. E hoje em dia, nós adolescentes, o primeiro contato que a gente tem com o eletrônico são o celular. Então, a maioria de nós, se a gente usar um computador, a gente não vai saber usar um computador. E eu mesmo, o primeiro contato foi com celular, depois tablet. E é isso, eu acho que esses adolescentes hoje em dia, eles não têm tanta interação com o computador, ou não conheceram, tipo, a máquina de escrever de antigamente. Sim. Trazer aqui só uma informação para a gente lembrar, gente. O celular, ele é um computador, a calculadora que a gente usa é um computador, o ábaco que se utilizava antigamente também é um computador. Tudo aquilo que faz cálculos, né, e que computa além da mente e nos ajuda são computadores, né? Inclusive, as mulheres que trabalhavam na NASA fazendo cálculos, elas eram denominadas computadores, elas eram chamadas de computadores. Então, tudo aquilo que faz, o computador ele faz cálculo. A gente vê imagem, a gente vê som, mas o computador ele faz cálculo. A diferença ele só entende números, né? É a forma como a gente utiliza. Eu ouvindo, né, falar de tela, eu tive as telas desde quando eu me entendo por gente, porque minha mãe fazia salgados e eu piquititinho, ela já ligava a TV e deixava lá para que eu pudesse. Então eu sou da época do Gato Félix, do Ultraman, do Ultrasérie, vocês nem imaginam o que é isso, né? Então a tela sempre esteve presente na minha vida. Mas ao mesmo tempo que a tela sempre esteve presente, também sempre esteve presente a cruzadinha, o livrinho de pintar, o acesso aos livros. Guilherme, meu filho caçula, ele veio ter celular o ano passado, né? Ana Clara comprou o celular dela, acho que com 16, né? E na minha casa, onde os meus filhos estavam, tinham livros. A família, ela precisa ser responsável pela formação dos filhos. Aí a gente tem algumas coisas que mudaram. Antes, no passado, o nosso mundo era o ambiente casa. E a gente queria fazer as coisas para agradar quem estava no ambiente casa. Mais tarde, a gente passou a ter a sociedade porque as casas ficaram menores, e a gente começa a viver do meio social. Antes as pessoas estudavam até em casa. E aí a gente passa a ter como objetivos e representar algo para a comunidade. Com a era digital, a nossa comunidade ela aumentou de uma forma tão grande, porque a gente está querendo agora ser reconhecido para pessoas que estão em outros países, em outros estados, em outras cidades. E aí a casa, o interno, ele começou a fugir da gente. E aí os laços de proximidade, eles perderam um pouco o sentido. A tecnologia, ela infelizmente, ela faz isso. Quando o Pedro falou de carta, eu fazia coleção de papel de carta e de selo, né? Então eu tinha uma pasta
plástica cheia de papel de carta, todos os tipos coloridos. E escrever carta era, né, uma coisa muito normal. E a gente escrevia não para mandar para os outros, escrevia carta por hobby. Escrever carta era hobby. Só que as coisas vão mudando. As formas de relacionamento, elas vão mudando. As formas de interação, elas vão mudando. E a tecnologia faz isso. O que não pode acontecer é eu fazer com que essas inovações, elas tomem o controle da minha vida. A gamificação é uma ferramenta muito importante para a educação. Da mesma maneira que o lúdico é uma ferramenta muito importante para a educação, da mesma maneira que o esporte é um viés muito importante para a educação e que a religião é muito importante para as famílias, para criar e desenvolver valores. A educação, ela começa em casa. A escola, ela vai trazer complementos para esse processo de educação. A escola, ela nos faz nos relacionar com o outro, mas valores, princípios, base formativa tem que ser dentro do lar. E quando a nossa casa, quando o nosso lar, ele não tem a condição de formar pessoas, a gente vai ter uma sociedade doente, porque ela já chega na escola doente. O problema não está sendo a escola. Na verdade, muitas vezes o problema está sendo lá. As famílias, elas estão sendo degradadas. As famílias já não são mais formadas da maneira que... E os princípios são esquecidos. Então, quando pai e mãe não têm uma condição psicológica, mental, comportamental para promover o processo educativo, infelizmente, a escola ela não vai conseguir contornar isso. Porque o indivíduo ele já vem para a escola com algumas coisas. E se isso permanece lá no lar dele, ele vai continuar com essas questões, essas manias, essas coisas. E aí o contato que ele tem com o social. Então, eu tive a felicidade de muito jovem fazer teatro, fazer música, participar de coletivos que me mostraram a importância desse relacionamento coletivo. Então, os ambientes que nós fazemos parte, eles precisam, por exemplo, eu tive contato com associações, com entidades que tinham realmente objetivos para ser buscados e que trabalhavam em cima disso. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei porque as associações, elas são ambientes extremamente políticos. Então, as associações aqui, elas têm um estatuto lá que diz que a associação vai buscar desenvolver políticas públicas na agricultura familiar e práticas esportivas, educacionais, mas nada daquilo é cumprido. Por quê? Porque pegaram, copiaram e colaram um estatuto, lavaram a ata somente porque a associação quer um trator, quer um benefício, mas a gente não quer a construção. A associação ela não é constituída para aquisição de trator ou de recurso. A associação é constituída para garantia de direitos comunitários e também deveres comunitários. Mas quando eu faço as minhas ações apenas porque eu preciso do material, apenas porque eu preciso do financeiro, quando os meus objetivos eles são exclusivamente o ter, isso vale para tudo. Eu não vou ser feliz porque sempre você vai querer mais. Isso é natureza humana. A gente sempre quer mais. Então, se você não tiver um controle sobre isso, você nunca vai se satisfazer. Porque quando você alcançou aquilo que você estava desejando hoje, amanhã você já vai querer outra coisa. Então, você vai ficar buscando. E aí é a ansiedade. Porque você busca, alcança, aquilo já não basta mais, eu vou buscar outra coisa, eu vou querer outra coisa, eu sempre vou querer. No relacionamento a mesma coisa, eu tenho uma esposa ou um esposo e eu não estou olhando o que ela me oferta ou o que ele me oferta. Eu estou querendo aquilo que ela não me oferta. Então, quando eu quero o que o outro não me oferta, eu nunca vou estar satisfeito. Porque o que eu quero, ele não tem.
Eu estou querendo algo que está lá fora, está externo. Eu preciso estar satisfeito com o que eu tenho. Eu preciso estar satisfeito com o que eu sou. Se eu não estiver satisfeito com o que eu sou, eu nunca vou ofertar nada para ninguém. Se você não está bem consigo, você não tem o que entregar. De baú vazio ninguém tira nada. Então a gente precisa aprender com os outros, precisa se relacionar com os outros, precisa encher o nosso baú. Né? Se eu vou para a igreja apenas absorver, eu absorvo, mas eu nunca pego aquilo que eu absorvi e oferto. De que adiantou? Eu vim para a escola, adquiri conhecimento, li, sou cara, sei fazer tudo. Mas chega em casa o celular. Mas eu nunca ajudo ninguém com o conhecimento que eu tenho. Você sabe por que chama conhecimento? Porque é movimento. É para sair de mim para outro. Não é conteúdo. Conteúdo fica dentro de você. Tem gente que tem conteúdo. Conhecimento só se torna conhecimento quando sai de você. Quando é multiplicado. Você sabe por que chama oração? Porque é ação, não é só pedir. Oração, educação. Não é só aprender. Aprender é você trazer algo para si. Mas a educação é quando você aprendeu e aquilo se tornou ação, comportamento, atitude, proatividade. Você mudou a sua realidade ou a realidade do outro com aquilo que você tem. Se nós somos seres sociais, é porque a gente precisa doar. Por isso que lá na palavra diz: amai ao próximo como a ti, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Então eu tenho que amar primeiro o outro. Eu tenho que ofertar. Se eu não ofertar, eu não sei o significado de amar. É fácil? Não é, mas é preciso. A gente precisa entender isso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. A vida ela precisa ser muito assim. Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Né? É isso. Acho que... Desde já eu queria agradecer a todos os convidados, a Dilson, Sibeli e Pedro. Agradecer as minhas meninas que teve a disposição de sentar para conversar com vocês. E se eu vou complementar um pouquinho, eu lembrei de muito importante da tecnologia na parte assim, da escola e até a parte na nossa vida mesmo. Tem aquela novela da Italiana, que a gente percebe que tem uma menina robô, de certa forma, porque foi criada pela mãe de um robô. Tem a Sarah, né, que fica atrás do Pendleton, e assim, é um robô ali. E se uma pessoa chega na porta lá fora, ela chega e fala que tem fulano que tá lá fora. Ele nem sai da cadeira pra saber quem tá lá fora. Então é uma casa movida pela tecnologia. E é uma coisa que tá muito assim hoje aqui, né, relacionada a nós. E também tem na escola deles. E a escola é um marco da tecnologia. Que eu estava até assistindo esses dias e passou que os alunos, às vezes, eles nem estavam mais no aula presencial. As aulas deles estão sendo transmitidas pela visão, a gente coloca no cinema, no shopping, no joguinho, e aí, através daquele óculos que estava sendo transmitidas as aulas. E as aulas nem eram pelos professores, ela era pelos joguinhos, meio que era uma aprendizagem por meio de jogos, uma coisa muito estranha. E assim, eu, por mim, estamos em 2024, e a tecnologia já está avançada, eu fico pensando como será daqui uns 10, 20 anos, como estará, né? E essa perca de autonomia vai vindo, aí vai gerando essa falta de socialização, essa parte mental, mas também a parte física, porque cria pessoas obesas, sedentárias e tudo aquilo que não pode ser feito. Ou seja, essa alienação digital, essa falta de saber lidar com isso. Então. É em cadeia, né? Misericórdia. Hoje em dia, muitas crianças não sabem assim, de certa forma, nem brincar, né? Porque na minha época assim, eu sou velha, né? Mas quando eu era criança, eu brincava de, tipo, bolinho de terra, fazer aquilo
as cozinhas minhas ali, né, de fogãozinho e tal, na terra, brincando mesmo. E celular, nem sabia que era celular naquela época. E eu fico reparando, tem uma prima minha, quando eu estava na idade dela, eu brincava. E hoje, assim, eu falo pra ela que ela brinca, eu não sei brincar, não, eu não sei nem o que é isso. E assim, pra ela, a brincadeira dela era jogar no celular. Então, assim, mudou muito, muito mesmo. E às vezes a gente não sabe nem valorizar as coisas do mundo, assim, em certa forma, o mundo mesmo, não tira a tecnologia, né? Porque eu usei um exemplo muito grande que agora não faz isso. Eu chegava da escola e ficava assim, não foi a maior parte do tempo, eu ficava ali umas horas no celular e na televisão. Quando eu não lembrava de sair lá pra fora, eu falava, gente, tem que sair lá pra fora um pouco, pra tomar um sol, pra isso, pra aquilo. Aí eu saí lá fora e tava assim, um dia perfeito. Eu falei, por que em vez de eu vir cá pra fora, ficar aqui, ler um livro aqui fora, eu saí com os cachorrinhos, né? Na estrada e tudo mais, eu fico lá dentro do celular. Então, assim, eu penso que paisagem não é só aquilo que a gente sai de um lugar, igual aqui, eu não me recordo de algum lugar, assim, de certa forma, que poderia falar que as pessoas falam de paisagem, mas em Campinas, o Campo do Taquaral, quem sabe o Campo do Taquaral lá, é uma lagoa linda, perfeita, maravilhosa, tem as cores, as árvores, e ali, quem vai ali falar que paisagem é linda, mas a paisagem, quem faz é nós mesmos. Porque se a gente sai do lado de fora, a gente para pra observar as coisas, a paisagem tá ali, né? Nos oferecendo. Então, assim, é uma coisa que é pra gente realmente parar e refletir o que a tecnologia está fazendo na vida da gente. Não tá sendo bom. Pra gente, enquanto professor, a gente vê o quanto isso tem causado um certo vício de escrita, de linguagem, né, Pedro? Hoje os textos formais, a escrita formal, você faz uma produção textual, é nesse vício aqui de colocar aqui BLZ, BC, não é? Além de estar simplificando ali. E aí você não tomar cuidado quando você vai para uma produção textual, o aluno acaba reproduzindo aquilo ali, né? Então, assim, essa preocupação, não está tendo essa prática da escrita, do escrever, do cuidar do vocabulário. Então, fica muito preso aquilo ali, essa tecnologia, essa linguagem digital. Quando você vai para a escrita formal, você acaba reproduzindo. Então, a gente, como professor, a gente depara muito com isso, a gente fica assim, né, meu Deus, como que eu vou fazer a correção desse texto aqui, meu Deus? É igual aquele celular, o computador, mas a minha agenda está aqui. Não é? Eu preciso dela. Você agregou, mas não deixou aquilo que você viu que era útil, não é? Então, eu gostaria de passar aqui para a plenária aqui, para darem as suas contribuições. Como que foi ouvir aqui esse riquíssimo debate, que vocês acham, quanto que isso contribuiu para a nossa temática aqui da saúde física e mental na esfera digital? Vocês, enquanto estudantes, né, como vocês absorveram, mas até que ponto vocês conseguem estar colocando essa informação em movimento? Quanto que vocês conseguiram absorver para estar repassando para quando vocês saírem dessa porta lá fora? Que vocês dessem a contribuição de vocês e o que vocês trouxerem para compartilhar com a gente. Pode ser em ordem dos grupos. Pode ser. Pode deixar A equipe 1 pode trazer a relevância e o que vocês trouxeram aqui. Bora? Quem é a equipe 1? A equipe 1 é quem? Saúde? Física. 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 Quem é a equipe de saúde física aí? Vocês? Pode. Clara e Ela pode ficar. Se alguém pode fazer o plano também, Fabrícia. Rapidinho, viu? Máximo 5 minutos por hora. A saúde física é um componente essencial para o bem-estar geral do cidadão. E ela se refere à capacidade do corpo de estar realizando atividades físicas. E aqui no nosso cartaz a gente trouxe um número de palavras, que o Ana vai explicar mais detalhadamente, do que a gente pode fazer, né, para melhorar a nossa saúde física. Na nuvem de palavras que a gente trouxe, tem aqui pontos positivos para a gente realmente melhorar a nossa saúde física no dia a dia. Como ali beber muita água e, assim, de certa forma, nem só na saúde física, né? Serve para todas as tipos assim, da saúde, é beber muita água, fazer exames e consultas médicos diariamente. Indícios da saúde mental também,
porque não é só ir para a academia, que é praticar saúde física, é realmente evitar o consumo de bebidas alcoólicas também, fazer meditação, né, que é ficar um momento ali, como eu falei, sair do lado de fora das quatro paredes, de casa, né, na escola, ficar um pouquinho a sós também.